Benefícios previdenciários em 7 aulas. Só que não. A gente começa hoje a aula extra do livro Benefícios Previdenciários em 7 aulas. Esse livro foi escrito em 7 capítulos. Aqui no YouTube estamos gravando vídeos da atualização desse livro em 30 minutos em média cada um. A partir de agora, todas as aulas vão ser aula extra 1, 2, 3, e vamos gravar as aulas extras o quanto for necessário para a gente concluir o livro Benefícios Previdenciários em 7 aulas. Na aula de hoje, nós vamos ver aspectos principais da Emenda Constitucional 103, que foi publicada no dia 13 de novembro de 2019. As principais mudanças, as regras agora para a pessoa aposentar. Quais são os tipos de aposentadoria que estão previstas depois da emenda? E quais são as regras de transição? Gente, esse aspecto é muito importante, porque foi uma reforma da Previdência que trouxe mudanças robustas no sistema de previdência social, trouxe uma série de regras de transição que são complexas, que não são fáceis. Certamente isso poderá ser objeto de prova no concurso do INSS ou no concurso de algum ente cuja matéria previdenciária seja cobrada. Portanto, entender os aspectos da mudança da emenda constitucional é fundamental. Um aspecto que houve de mudança, só para destacar alguns pontos, é, por exemplo, as contribuições abaixo do mínimo. Qualquer contribuição que é feita para o regime que seja abaixo do salário mínimo não é considerada mais, para efeito de carência ou de tempo, até que ela seja complementada. Então, antes, o segurado que, por exemplo, antes da emenda, que tinha uma contribuição da metade do salário mínimo, por algum motivo, trabalhava apenas algumas horas por dia, ou foi demitido e aquele mês não completou o mês integral, recebeu a metade, enfim. Antes da emenda, aquela contribuição era considerada para fins de carência e tempo de contribuição. Hoje, depois da emenda, depois de 2019, a contribuição abaixo do mínimo não é mais considerada. E quando isso acontece, o segurado ele é notificado, é feita uma exigência para oportunizar aquele segurado a complementar aquela contribuição. Outra mudança é com relação ao período básico de cálculo. Antes da emenda, o período básico de cálculo, também conhecido como PBC, estipulava uma data de julho de 94 em diante para ser feita uma média e encontrar o que se chama salário de benefício. E aí, nesse PBC, período básico de cálculo, eram consideradas 80% dos maiores salários de contribuição, era descartado 20% dos menores salários de contribuição. Essa regra mudou. Hoje, para efeito de PBC, para efeito de período básico de cálculo, a data é a mesma. As contribuições a partir de julho de 94, que foi a data do real. O real, a moeda real, começou a entrar em vigor no Brasil em julho de 94. E aí, agora, depois da emenda, o cálculo para encontrar o salário de benefício é a média de 100% dos salários de contribuição desse período básico de cálculo, ou seja, as contribuições a partir de julho de 94. Bom, então hoje a gente vai ver aqui quais são esses benefícios. Vamos ver aqui as regras de transição, são algumas, a gente vai pontuar aqui 5 regras de transição e ver as regras para a pessoa aposentar de forma programada, porque é um benefício. Todo filiado que se filiar ao regime depois de 13 de novembro de 2019, não há mais de se falar em aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição. Para todo filiado, depois da emenda, ele se aposenta de forma programada, ou seja, é a aposentadoria programada. E para esse benefício, há requisitos. Requisitos que devem ser observados. Quais são os requisitos? A mulher tem que ter 62 anos de idade.
e ter também 15 anos de contribuição. Esse é o requisito, é o critério. Já o homem tem que ter 65 de idade e 20 anos de contribuição. Veja que esse benefício exige um critério etário e um critério de tempo, de carência. Quando o segurado cumpre os dois requisitos, ele pode aposentar de forma programada. Esse segurado, ele ainda pode requerer esse benefício. Então, é um benefício que é requerido e dois requisitos são observados. Ponto. Compreendi isso. Josmar, mas o segurado é filiado antes da emenda. Antes da emenda, ele é filiado. Como é que fica a questão dele acessar outros benefícios que ele tinha direito? Por exemplo, ele tinha direito à aposentadoria por idade, ele tinha direito à aposentadoria por tempo de contribuição. Para esses casos, para quem é filiado antes da emenda, a Constituição, a emenda constitucional, definiu 5 regras de transição. Vem comigo que eu vou te explicar tudo, todas as 5 regras de transição, para ficar claro. É um assunto complexo, é um assunto que deve ser revisitado de tempos em tempos, porque você está se preparando para uma prova. Então, são regras muito específicas, muito detalhe. Você vai ter que anotar, você vai ter que registrar, você vai ter que voltar na matéria e revisitar o assunto, porque é de uma certa complexidade. Mas comigo, tudo vai ficar mais fácil. Bom, então você compreendeu que agora a regra é o segurado aposenta de forma programada. Quais são os requisitos? Etário e tempo. Qual é a idade da mulher? 62 anos. E do homem? 65 anos. Qual é o tempo da mulher? 15 anos. Qual é o tempo do homem? 20 anos. Ponto. Então, essa é a regra que está posta. Josmar, e para quem era filiado antes da emenda? Para quem era filiado antes de 13 de novembro de 2019. É aí que eu vou contar quais são as 5 regras de transição. Então, vamos passar por 5 regras. Vem comigo que eu te conto tudo. A primeira regra de transição é a regra prevista no artigo 18 da Emenda Constitucional 103. É uma regra de transição para quem para aposentadoria por idade. Ok. Para essa regra, ou seja, para quem era filiado antes da emenda, existe o requisito etário, requisito tempo. Requisito etário da mulher são 60 anos e do homem, 65. Quanto tempo de contribuição? 15 anos. Ok. Então, a pessoa que lá em 2019 tinha, a mulher que tinha 60 anos e tinha 15 anos de contribuição, ela aposentaria por idade. Só que aí existe uma regra de transição. Qual é a regra de transição? A partir de 2020, ou seja, depois da emenda, um ano seguinte da emenda, essa idade da mulher passou a ter acréscimo de quanto tempo? De 6 meses. Ou seja, já em 2020, para ela aposentar por idade, não são mais 60 anos. Tem que ter 60 anos e 6 meses. Depois, em 2021, ela tem que ter quantos anos? 61. Em 2022, 61 e 6 meses. E vai aumentando, de 6 a 6 meses, até alcançar qual idade? 62. E aí, essa regra de transição, ela se encerrou em qual ano? Em 2023, quando atingiu 62 de idade. Tá? Então, uma regra específica para a aposentadoria por idade e tem aplicação, sobretudo, para a segurada do sexo feminino, que a idade vai aumentando, foi aumentando de 6 em 6 meses até terminar em 2023. Hoje, não tem mais essa regra de transição, a idade é de 62. Bom, outro requisito é outra regra de transição, então falamos de uma, faltam mais 4. A primeira regra de transição é para a segurada ou para o segurado que
tenha direito à aposentadoria por idade. Ponto. É aquela regra de transição. Agora, são 4 regras de transição para o segurado que poderia aposentar por tempo de contribuição. E aí vamos pontuar quais são as 4 regras. Essa regra está prevista no artigo 15 da Emenda Constitucional 103. É uma regra de pontos. Não tem requisito etário, não tem idade. Basta tão somente ter o tempo. E qual é o tempo? 30 anos para a mulher e 35 anos para o homem. É só isso? Não. O tempo é o requisito mínimo. Não há de se falar na concessão desse benefício sem o requisito mínimo. Qual é o requisito mínimo? 30 anos para a mulher, 35 anos para o homem. Além disso, é preciso também somar a idade com o tempo. A mulher tem que ter 86 pontos e o homem 96 pontos. Essa pontuação é acrescida de 1 ponto a partir de janeiro de 2020, que é justamente o ano seguinte da emenda. E aí, já em 2020, a mulher passou a ter que ter 87 pontos e o homem 97. Mulher 87, homem 97 pontos. E vai aumentando. Até a mulher alcançar 100 pontos, aí termina, e o homem alcançar 105 pontos. E aí você pode fazer as contas quando é que essa pontuação vai terminar para a mulher e qual ano, que essa pontuação vai aumentar para o homem. Vamos dar um exemplo para isso ficar mais claro. Imagina, por exemplo, a dona Joana. Conhece alguma Joana? Pense na Joana para você aqui visualizar esse exemplo hipotético. A Joana tem 29 anos de tempo de contribuição e tem 58 anos de idade. Não tem requisito etário. Observa ali, ó. Não há requisito etário. Mas aí ela tem 29 anos de tempo de contribuição. Se você somar 29 mais 58, quanto que você vai encontrar? 87 pontos. Aí você pode perguntar o seguinte, Josmar, já que ela tem 87 pontos e 87 pontos já em 2020 é a pontuação exigida para a mulher, ela vai ter direito à aposentadoria por tempo de contribuição? O que você acha? Responde aí, dá pausa no vídeo, pense, reflita, responda essa pergunta. Você acha que tem direito ou não tem direito? Vamos ver, vamos analisar. Porque esse caso é um caso de a pessoa ter 29 anos de tempo de contribuição. E nesse caso, ela não tem direito ao benefício. Por quê? Porque não cumpriu o requisito mínimo. Qual é o requisito mínimo? É o tempo de contribuição. Tem que ter 30 anos de contribuição. Ela tem só 29, não cumpriu o requisito mínimo. Josmar, mas tem a pontuação. Sim, de fato, ela tem a pontuação, mas a pontuação por si só não garante a concessão desse benefício. Tá? Então, destaca esse aspecto, que tem que ter o tempo de contribuição mínimo para ter direito ao benefício. Bom, avançamos para essa regra de transição, que foi a segunda. Vamos agora para a terceira regra de transição, prevista no artigo 16 da Emenda Constitucional 103, que, nesse caso, tem um critério de idade. Veja, é uma regra de transição no contexto de aposentadoria por tempo de contribuição. Nessa segunda regra da aposentadoria, existe um critério de idade. Não confunda, porque não é a aposentadoria por idade. É uma aposentadoria por tempo de contribuição que existe um critério de idade. Para essa regra, a mulher tem que ter 56 anos de idade e o homem 61 anos de idade. E aí, lá em 2019, tá? Quando foi a emenda. Essa idade é acrescida
em 6 meses a partir de 2020. Então, a segurada que tenha, por exemplo, lá em 2020, 30 anos de contribuição, ela aposenta se tiver 56 anos e 6 meses. É um requisito para essa regra de transição. Um homem que tenha 35 anos, lá em 2020, ele aposenta com 61 anos de idade, porque é um requisito a ser observado. Essa regra de transição ela vai se encerrar para a mulher em 2031 e para o homem vai se encerrar em 2027, tá? Regra de transição que tem data para encerrar. Bom, vamos avançar para outra regra de transição, a terceira. Não é isso? A terceira regra de transição. A primeira é da aposentadoria por idade e para tempo de contribuição são quatro. Já passamos por duas e agora é a terceira. Essa terceira regra de transição, prevista no artigo 17 da Emenda Constitucional, prevê um pedágio. Um pedágio de quanto tempo? 50%. 50% do tempo que faltava lá em 2019. Não há exigência de idade mínima, tá? Então esse ponto também é importante. Esse pedágio leva em conta o tempo que a pessoa tinha lá em 2019, que foi o ano da emenda. E esse pedágio vai ser aplicado no tempo restante para alcançar o tempo necessário. Como assim? Imagina a mulher que lá em 2019 tinha 28 anos de contribuição. Ok. O pedágio vai ser aplicado em cima de qual tempo? De 2 anos. Por quê? Porque quem tinha 28 anos, faltava 2 anos para a aposentadoria por tempo, e esse pedágio é aplicado em cima desses 2 anos. Imagine um homem lá em 2019 com 33 anos de contribuição. Quanto tempo faltava para ele aposentar? 2 anos. O pedágio é em cima desses 2 anos. E aí, esse pedágio é de quanto? 50%. Para a mulher, no caso ali, a mulher tinha 28 anos. O pedágio é sobre o quê? 2 anos. 50% de 2 anos dá quanto? 1 ano. Todo mundo concorda, né? Então, o pedágio é de quanto? 1 ano. Essa mulher, ela então aposenta sem exigência de idade mínima em 2020 com 30 anos mais o pedágio, 31. É isso, tá? Então leve em conta o tempo que tinha lá em 2019, avalia o tempo restante para alcançar o direito, aplica o pedágio de 50%, encontra em anos e aumenta o tempo necessário, 30 anos, mais o pedágio. Daria quanto? 31 anos para essa mulher. Da mesma forma para o homem, tá? Então, a sua referência sempre vai ser o tempo que a pessoa tinha lá em 2019. A diferença para alcançar o direito é o que se aplica o pedágio e você soma ao tempo necessário. Mulher, 30 anos mais o pedágio, homem, 35 anos mais o pedágio. Bom, nesse caso, gente, o fator previdenciário é aplicado. Esse fator previdenciário leva em conta 3 variáveis. Esse ponto também é um ponto importantíssimo. Esse fator previdenciário é uma fórmula matemática que é calculada com base em 3 variáveis. Quais são? A idade do segurado, o tempo de contribuição do segurado e a expectativa de sobrevida do segurado. Essa expectativa de sobrevida é calculada com base em dados do IBGE. Então, a população tem envelhecido, tem tido uma expectativa de vida cada vez mais longa, e essa expectativa de vida vai influenciar na expectativa de sobrevida. Por exemplo, vamos imaginar que hoje a expectativa de vida da mulher seja 75 anos. Ela aposenta com
60 anos. A expectativa de sobrevida, portanto, é de 15 anos, tá? Então, a expectativa de sobrevida é o tempo que falta para alcançar a expectativa de vida publicada pelo IBGE. Muito bem. Essa fórmula matemática gera um número, tá? Esse número, de acordo com o fator previdenciário, é um número que pode ser menor do que 1 ou maior do que 1. Se for maior do que 1, é um fator que vai ser bom para o segurado. Imagina o seguinte, a média do segurado deu R$ 2.000, então ele receberia de aposentadoria R$ 2.000. O fator previdenciário foi maior do que 1, foi, por exemplo, de 1,1. Esse 1,1 significa que vai ser bom para o segurado. Esse número, depois da vírgula, significa que vai ter um aumento do salário dele em 10%. Se você multiplicar 2.000 vezes, vezes 1,1, você encontra R$ 2.200, ou seja, aumento de 10%. Quase não acontece, gente. Para ter um fator previdenciário maior do que 1, tem que ter muita idade, tem que ter muito tempo de contribuição. Aí esse fator, ele tende a ser maior do que 1. Geralmente, esse fator ele vai ficar abaixo de 1, ou seja, vai reduzir o salário, a renda mensal inicial. Se for, por exemplo, 0,9, então não recebe 2.000, recebe 2.000 menos 10%. Esse fator previdenciário, a fórmula, não tem que saber, não tem que memorizar, mas tem que saber aonde estão as variáveis. Lá em cima, no numerador, vão ter duas variáveis, que é o tempo de contribuição e a idade. Lá em cima, no numerador. Já aqui embaixo, no denominador, vai ser a expectativa de sobrevida. Essa posição das variáveis é importante você saber, porque são variáveis que você tem duas, que são diretamente proporcionais ao fator previdenciário, ou seja, quanto maior essa variável, maior vai ser o fator previdenciário. Tem uma variável que é inversamente proporcional ao fator previdenciário, ou seja, quanto menor esse fator previdenciário, maior vai ser, e quanto maior esse fator, essa variável, menor vai ser o fator previdenciário. Eu estou falando do tempo, eu estou falando da idade e estou falando da expectativa de sobrevida. Ou seja, quanto maior a idade, quanto maior for o tempo, a tendência é aumentar o fator previdenciário. Por outro lado, quanto maior, porque a expectativa de vida vai aumentando, né? Então, quanto maior for a expectativa de sobrevida, menor vai ser o fator previdenciário, tá? Então, é uma regra de transição prevista lá no artigo 16, que define que o fator previdenciário ele vai ser observado, ele vai ser aplicado, tá? Então, das regras de transição, essa do artigo 16 é a única que observa a aplicação do fator previdenciário. A última regra de transição é a prevista no artigo 20 da Emenda Constitucional 103. Essa regra define o pedágio de 100%. Para essa regra de transição, existe uma exigência etária, uma exigência para a mulher, tem que ter 57 anos, e o homem, 60. Nesse caso, existe um pedágio, que é de 100% do tempo restante lá em 2019. Então, por exemplo, a mulher que lá em 2019 tinha 28 anos de contribuição. O tempo restante para aposentar naquela época eram de 2 anos. O pedágio ele se aplica nesses 2 anos. Então, isso significa o quê? Que o pedágio vai ser 100%. Então, se faltavam 2 anos, o pedágio é de quanto? 2 anos. Para essa regra, ela consegue aposentar com 32 anos, 30 mais 2, que é do pedágio, só que tem que ter uma idade de 57 anos de idade. Da mesma forma, um homem que lá em 2019
tinha 33 anos de idade. Vamos colocar 32. Faltariam 3 anos para ele aposentar. O pedágio é em cima desses 3 anos, ou seja, vai aumentar mais 3 anos. Então, esse segurado, ele aposenta a partir de 2020 com a idade de 60 anos, com 35 anos, mais 3 de pedágio, ou seja, 38 anos de idade, levando em conta que lá em 2019 ele tivesse 32 anos de contribuição. E assim a gente conclui as 5 regras de transição. Lembre-se que uma regra é uma regra prevista para quem aposenta por idade, uma regra específica da aposentadoria por idade, e outras 4 regras para quem aposenta por tempo de contribuição, totalizando 5 regras de transição. É importante você pegar a emenda, da emenda constitucional, dar uma lida em cada artigo que foi pontuado, porque essas regras estão previstas lá no artigo da emenda constitucional, que traz a regra, traz requisitos. A leitura pode parecer um pouco mais complicada, mas eu tenho certeza que com esse vídeo tudo ficou mais claro para você. E assim a gente termina essa aula do livro Benefícios Previdenciários em 7 aulas. A aula de hoje é aula extra, porque já foram 7 aulas em vídeo, em média 30 minutos. As aulas daqui em diante serão aulas extras para a gente alcançar o conteúdo desse livro, que é bem extenso. Ficamos por aqui. Não deixe de registrar nos comentários a sua dúvida, o seu comentário. Visite o Instagram para também registrar suas dúvidas, interagir comigo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!